Boa tarde, amigos e amigas do canal Brasília 24 Horas, tudo bem? Hoje, dia 14 de janeiro de 2020, venho trazer mais uma matéria para vocês sobre o auxílio acidente. Então venha comigo, vamos ver qual o procedimento para receber o pagamento do auxílio acidente. Bem, gente, benefício de natureza indenizatória pago em decorrência de acidente que reduza permanentemente a capacidade para o trabalho. O auxílio acidente é um benefício de natureza indenizatória para os segurados do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentam sequelas permanentes que reduzam a sua capacidade para o trabalho. E como se trata de uma indenização, não impede, o cidadão de continuar trabalhando. Então, os principais requisitos para receber esse auxílio doente o segurado ele vai requerer este tipo de benefício e deve comprovar os seguintes requisitos: ter a qualidade de segurado e a época do acidente, não há necessidade de cumprimento de período de carência, ser filiado à época do acidente como quem tem direito ao benefício: empregado urbano rural de empresa, empregado doméstico para acidente ocorrido a partir de 1º de junho de 2015 e trabalhador avulso na empresa, segurado especial, que é o trabalhador de categoria rural, e quem não tem direito ao benefício é o contribuinte individual, o contribuinte facultativo. E os documentos necessários são: para ser atendido nas agências do INSS, deve apresentar um documento de identificação oficial com foto e o número do CPF, e no dia da perícia médica, você segurado deve apresentar documentos médicos sobre o acidente sofrido e seu tratamento, atestados, exames e relatórios, entre outros. E quanto ao auxílio doença previdenciário ou acidentário, então veja a diferença entre os dois tipos de auxílio doença, tá? Temos o auxílio previdenciário, auxílio doença previdenciário e auxílio acidentário. Então vamos ver qual é a diferença entre esses dois tipos de auxílio. O auxílio doença comum ou auxílio de trabalho. As principais diferenças entre o auxílio doença comum e o acidentário estão resumidas nessa tabela aqui, ó. Então tem o tipo, que é o comum, a categoria do trabalhador, se ele é segurado, empregado urbano ou rural, e também está segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, facultativo, segurado e especial. Quando pedir o benefício ao INSS, no caso do segurado, que é o empregado urbano ou rural, após 15 dias de afastamento, podendo ser 15 dias intercalados dentro do prazo de 60 dias. E aqui no comum, no momento em que se incapacitar aqui. Ok? Isso aqui é tudo no acidente comum, tá? É no auxílio doença comum. A carência do tempo trabalhado exigido tem que ser de 12 meses para doenças específicas, ok? E aqui você pode clicar e ver também na página de carência. Então vamos lá para ver essa carência. Ok? Quanto à carência, o período de carência é o número mínimo de meses competências pagos ao INSS para que você, cidadão, ou em alguns casos, ou o seu dependente, possa ter direito de receber um benefício. Essa carência ela começa a ser contada conforme o tipo de atividade exercida, bem como a época em que aconteceu a filiação, a inscrição ou a contribuição. Ok? E desse modo podemos definir as seguintes situações, tá? Essa carência está dentro da lei de número 8.213, de 1991. Caso você seja empregado ou trabalhador avulso, essa carência ela conta a partir do momento em que o cidadão, nesta condição, começa a trabalhar, ou seja, conta do momento em que este trabalhador começa a exercer a sua atividade, pois é a partir desse momento que fica configurada a sua filiação ao INSS. E nestas modalidades, o pagamento ao INSS é presumido, pois a responsabilidade do recolhimento não é do cidadão, mas se for feito um pedido de benefício e não constar os recolhimentos, o cidadão deverá, mediante documentos, comprovar o exercício da atividade.
quanto no caso de contribuinte individual ou facultativo, a carência conta a partir do momento em que o cidadão que optou por pagar o INSS por conta própria na condição de contribuinte individual, que é o antigo autônomo, equiparado ao autônomo, empresário e empregador rural, ou facultativo, que é o antigo contribuinte em dobro, faz o seu primeiro pagamento ao INSS em dia, ou seja, a partir do primeiro pagamento realizado até a data de vencimento. Então, cabe esclarecer que nestas categorias, o cidadão é que fica responsável pelo pagamento da contribuição ao INSS e, portanto, pode realizar os pagamentos através da rede bancária, casas lotéricas, internet ou no banco em que possui conta corrente. O INSS não realiza recebimentos de contribuições em suas agências de atendimento. Caso o cidadão que optou por pagar o INSS em uma destas categorias tem que efetuar o primeiro pagamento depois da data de vencimento e este pagamento não será contado para efeito de carência e sim sucessivamente até que fique registrado o primeiro pagamento em dia. Se o cidadão optou por ser contribuinte individual e foi contratado como prestador de serviço, ou seja, sem vínculo empregatício, a partir do mês, no caso de abril, que foi de 2003, os recolhimentos ao INSS também serão de responsabilidade da empresa contratante. No caso já de empregado doméstico, a carência conta a partir do momento em que este cidadão tem o seu primeiro pagamento ao INSS e nesta condição em dia, ou seja, a partir do primeiro pagamento realizado até a data do vencimento. E para esta modalidade, se o cidadão não conseguir comprovar o primeiro pagamento em dia no momento do pedido de benefício, a carência poderá ser contada mesmo assim e a partir da data do início do exercício da atividade. E mesmo que intercalada, desde que fique comprovado que o cidadão realmente exerceu a atividade de empregado doméstico. E nesta situação, o benefício será concedido com o valor de um salário mínimo, podendo ser recalculado quando for comprovado o primeiro recolhimento em dia e os demais recolhimentos, se for o caso, isso baseado no artigo 36 da Lei de número 8.213 de 91. No caso do segurado especial, categoria trabalhador rural, a carência conta a partir do mês de novembro de 1991 e a medida a apresentação de documentos em que fique comprovado o período de atividade nesta condição, lavrador, trabalhador rural, pescador artesanal, marisqueiro, entre outros. A lista de documentos a serem apresentada está definida no artigo 62 do Decreto de número 3.048 de 99. E o cidadão segurado especial que optar por pagar o INSS por conta própria será enquadrado na condição de contribuinte facultativo segurado especial e deverá seguir a mesma regra explicada logo acima para o contribuinte facultativo. É importante ressaltar que para todas as categorias listadas aqui, a comprovação do exercício da atividade em apenas um dia do mês, como devido recolhimento conforme o caso, é válida e é computada como um mês completo para efeito de carência. Exemplo, se um trabalhador avulso exerceu atividade de apenas um dia no mês de janeiro no Porto de Santos através da OGM, que é o local, é computado um mês para efeito de carência. No outro exemplo, se um contribuinte individual fez sua inscrição no INSS como vendedor ambulante no dia 31 de janeiro e pagou o INSS no dia 15 de fevereiro, o último dia do prazo para o recolhimento da competência, janeiro, é computado um mês para efeito de carência no primeiro pagamento em dia. Ok? Então aqui está o quadro completo para cálculo de carência, tá? Nesse quadro, aqui pode ser conferida todas as condições que dão origem à contagem de carência de acordo com cada categoria ao longo do tempo, tá? Então aqui tá a formação de filiação, que no caso é empregado, a partir de indefinida, data limite aqui sem limite, início de cálculo, data da filiação, ok? E no caso de empresários, tá? Esta aqui é a tabela. Você também pode estar buscando uma agência do INSS,
tá? Para se instruir melhor, ok? Então vamos voltar lá. Tá? Aqui nós já vimos a carência para o caso de auxílio-doença comum. E no auxílio-doença acidentário, tem o empregado que é vinculado a uma empresa e o empregado doméstico, tá? A partir de junho de 2015, ele deverá estar afastado do trabalho há pelo menos 15 dias, podendo ser 15 dias intercalados dentro do prazo de 60 dias. A carência dele, ele está isento de carência, ok? E ele também tem que estar por um período de 12 meses após retorno ao trabalho. Isso na categoria estabilidade de emprego. E quanto ao FGTS durante o recebimento do auxílio-doença, é a empresa que é obrigada a depositar. Tá? Aqui no acidentário, no auxílio-doença acidentário, é a empresa que é obrigada a depositar. No auxílio-doença comum, a empresa não é obrigada a depositar. Ok? Então, pessoal, esses são os documentos, tá? E no caso, o benefício que encerra-se quando o trabalhador se aposentar ou solicitar certidão de tempo de contribuição para fins de averbação em regime próprio de previdência social ou ainda por ocasião de óbito. O cidadão poderá solicitar apresentar a presença de um acompanhante, inclusive seu próprio médico, durante a realização da perícia. Para tanto, é necessário preencher o formulário de solicitação de acompanhante. Então, caso você passou por um acidente, né, ou comum ou dentro de uma empresa, você pode solicitar o formulário para acompanhante, que é esse formulário aqui. No momento, a página não está indo, tá? Essa URL não está indo, mas ela está fora do ar no momento, mas existe, tá, a possibilidade de você preencher um formulário que você solicita, né, mais um valor aí de 25% aí, para que você venha estar trazendo um acompanhante e levá-lo no dia da realização da perícia, e o pedido será analisado pelo perito médico e poderá ser negado com a devida fundamentação caso a presença de terceiro possa interferir no ato pericial, ok? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estaremos respondendo a todos vocês. Agradeço a vocês pela sua atenção, pela sua companhia. Dê o seu like, ative o sininho para receber novas notícias, ok? Se inscreva no canal para manter esse canal ativo e operante. Compartilhe com amigos e familiares. É muito importante que você venha compartilhar para que maior número de pessoas venha ser assim informados como vocês estão sendo, ok? Desejo a vocês uma ótima tarde. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.